Olá, 6h45, voltamos com o programa e agora vamos para um outro assunto muito importante aqui, também um desdobramento das medidas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Estou falando dos auxílios, porque os pagamentos começam agora, mas quem vai contar todos os detalhes para a gente novamente ao vivo é o repórter Antônio Carlos Silva. Antônio, conta para a gente então, tem a liberação dos auxílios, nós estamos falando aqui daquele R$ 200 a mais no Auxílio Brasil, também tem aí para motoristas e caminhoneiros, motoristas de aplicativos e taxistas. É isso mesmo, Antônio? Conta tudo. Pois não, Luciana, Haroldo, Daniel e você que acompanha a notícia de frente. Vamos só lembrar, na semana passada, deputados federais e senadores em Brasília promulgaram a proposta de emenda à Constituição Federal. A PEC autoriza o governo federal a criar ou aumentar o valor de auxílios temporários pagos à população brasileira em ano eleitoral, até 31 de dezembro. Antes desta PEC, isto era proibido. O custo total para o governo será de 41 bilhões e 200 milhões de reais. E a previsão, respondendo aí a sua pergunta, e segundo o planejamento do governo federal, é de iniciar esses pagamentos desses auxílios, já com os valores novos ou com a criação desses novos auxílios, a partir do dia 9 de agosto. E conforme a aprovação da PEC, o Auxílio Brasil, por exemplo, que é o antigo Bolsa Família, como você disse, Luciano, aumenta aí de 400 para R$ 600, um aumento de R$ 200. Os beneficiários são famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita de até R$ 105. Só o Auxílio Brasil vai ter um custo aí total de 26 bilhões de reais aos cofres públicos federais. Por sua vez, o voucher a ser pago aos caminhoneiros será de R$ 1.000, com custo total de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Já o auxílio para taxistas, só para taxistas, para motorista de aplicativo não, para taxistas será de R$ 200, com custo de 2 bilhões de reais para o governo federal. A PEC dos auxílios prevê aí 6 parcelas de pagamento aos caminhoneiros e taxistas. Inicialmente, a intenção era pagar esses auxílios aos caminhoneiros taxistas de julho a dezembro. Mas como esse mês não será possível, serão 2 parcelas pagas no mês de agosto. Tem também o auxílio do Vale Gás, que vai aumentar de R$ 53 para R$ 120, com custo total aí para o governo federal de R$ 1 bilhão. E ainda... E quem recebe esse Vale Gás são famílias com renda de até R$ 606, que tenham idosos de 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência que está incluída naquele BPC, que é o benefício de proteção continuada paga pelo INSS. E a PEC ainda prevê R$ 500 milhões para o Alimenta Brasil. O que é o Alimenta Brasil? O governo federal vai lá e compra produtos produzidos pela agricultura familiar e destina às famílias necessitadas. Luciana, Haroldo, Daniel, e a você que acompanha a Notícia de Frente, uma ótima quarta-feira. Opa, que assim seja para todos nós. Obrigada, Antônio, falando sobre o pagamento dos auxílios, aprovado pelo Congresso. Existem também, gente, pontuações importantes em relação aos auxílios. Sabemos da importância nesse momento ainda de fragilidade econômica para muitos brasileiros, mas também não deixa jamais de ser tratado como um tema que pode trazer aí um saldo positivo para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, de outro lado, é claro que a carona é pega também por outros presidenciáveis. Por quê? É que esses auxílios, eles têm uma data de validade, é aí que dá aquela tônica. Peraí, será que o presidente só está fazendo isso? Não é porque está preocupado com a pobreza, com a necessidade, mas sim em angariar votos, capitanear isso como um saldo positivo para ele. Alguns presidenciáveis já disseram que vão manter esse auxílio justamente para atender esta camada mais vulnerável.
Mas aí, Daniel, vamos reforçar que muitos apelidos surgiram desses auxílios, né? Vou lembrar aqui que lá no passado o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de PEC kamikaze, depois houve outros adjetivos também. E vou até mesmo trazer aqui uma manifestação mais recente do ministro da Economia, modificando totalmente o posicionamento inicial dele. Olha só. Foi até um destaque do jornal A Gazeta dizendo o seguinte, uma pergunta, né, colocando aí, vamos deixar morrer de fome? Paulo Guedes, ministro da Economia, agora defendendo o aumento nos benefícios sociais e auxílios. Vamos só pontuar que, para conceder esse auxílio, novamente furou o teto de gastos, algo corriqueiro no governo, pelo menos umas 5 vezes. E o teto de gastos foi estabelecido como uma espécie de âncora para não acontecer novamente, né, o estrondo dos recursos públicos da utilização. Mas as brechas, elas aparecem, eles buscam para conseguir articular da forma constitucional, ou seja, legalizada. Daniel, nesse momento aqui, vamos ponderar, né, da importância do auxílio para uma camada, não sei do quantitativo, se realmente todos precisam. Existem reclamações também de que as pessoas não estão querendo mais trabalhar, Daniel, porque ficam amparadas em auxílios. É claro que não é para todos isso não, principalmente nas regiões mais pobres do país, região Nordeste, por exemplo, né? Mas enfim, é uma medida que a gente pode entender como necessária ou não. Começar a análise destacando essa mudança de postura, de opinião do ministro Paulo Guedes, né, que sempre foi contra esse aumento de benefícios sociais, de auxílios, justamente porque iriam comprometer o teto de gastos, né, e toda a formação fiscal do país, né? Ele sempre foi contra, mas ele acabou sucumbindo para a ala política do governo federal, né? Eu costumo chamar aqui, até o professor, a gente discutia isso na semana passada, qual é o apelido que dá para essa PEC, né? Eu continuo com o PEC kamikaze, que foi ele próprio, Paulo Guedes, que deu esse apelido naquela primeira proposta feita inclusive pelo senador Carlos Fávaro, né? Ele chamou a proposta de PEC kamikaze, suicida, né? Que iria comprometer exatamente as contas do governo federal. Mas depois disso, meses depois, ele muda o discurso, dizendo que é muito necessário, não pode deixar as pessoas morrerem de fome, um discurso bem demagógico também. E a minha opinião é essa, né? Realmente há essa necessidade de que as pessoas sejam assistidas, né? Tenham a assistência do Estado, mas do jeito que foi feito de uma forma muito apressada e atropelada e às vésperas das eleições. Não tem como eu perder de vista isso, né? Que esse tipo de medida vai ter sim um impacto eleitoral muito grande ali para o presidente Jair Bolsonaro. E arma-se essa bomba fiscal, essa bomba relógio, para o ano que vem, abre-se esse rombo de mais de 41 bilhões nas contas públicas. Os presidenciáveis que disseram que garantem que vão manter todos esses auxílios, eles não podem garantir isso não. Na verdade, os economistas, os especialistas já disseram que vai ser praticamente impossível manter nesse nível, né, esse tipo de pagamento de auxílio de R$1.000 por mês para caminhoneiros, né, de até R$600 no auxílio emergencial, no Auxílio Brasil, né. Ano que vem essa bomba vai estourar, pode estourar inclusive no próprio colo do Jair Bolsonaro, que foi quem gestou, quem teve essa ideia aí de dar esses benefícios agora. Realmente, a minha preocupação é em relação ao restante, aí as consequências dessas políticas assistencialistas agora, que eu também vejo como uma ação, embora necessária, que a oposição também foi favorável, porque ninguém quer perder eleitoralmente, embora faça todas essas ponderações, essa ação é sim populista. Obrigada, Daniel, pela sua posição. Professor Haroldo Arruda, por favor, fique à vontade, então, para a gente entender o seu posicionamento sobre os auxílios e também a mudança de postura do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, nós tivemos, infelizmente por conta da pandemia, um aumento da pobreza extrema e o aumento da pobreza multidimensional. São dois tipos de análises feitas sob o ponto de vista de pobreza, né? A multidimensional considera-se apenas a renda das pessoas, né? Nós tivemos um aumento em mais de 100 milhões de pessoas nessa virada de 2020, 2021, chegando em 2022.
o que realmente nos leva a entender que o mundo todo empobreceu e as pessoas estão passando muita dificuldade em qualquer país do mundo. O Brasil não é diferente. O Brasil passa pela mesma situação. Nós temos 33 milhões de pessoas passando em extrema pobreza, precisando de recursos, precisando comer. Tanto é que na África também você tem uma situação de extrema pobreza. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma doação de $1 bilhão para a África para tentar minimizar a situação da fome na África, consequência exatamente da pandemia e desdobramentos da pandemia que continuam. Nós falávamos e atentávamos para essa situação lá atrás, no começo da pandemia. Muitos gritavam, olha, cuidado, que uma hora precisamos preservar a saúde, deixa a economia para depois. A economia para depois, a conta está chegando agora. E o Brasil precisa reagir, precisa fazer. Quando o ministro da Economia diz assim, olha, vamos deixar as pessoas passarem fome, se o governo federal não faz, vão dizer, olha, o governo federal é muito incompetente, está deixando as pessoas morrerem. Né? Como é que pode? Mas é insensível, que governo insensível? Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, mas se faz? Ah, mas olha, está fazendo porque é época de eleição, está entendendo? Está fazendo época de eleição, está sendo oportunista, está criando um assistencialismo gigante aí, para poder ter voto, quer dizer, então é uma situação bastante delicada e difícil, mas que é necessária. Momentos excepcionais, cenários excepcionais, eu sempre guardei essa frase, porque acho que essa frase é importante, né? Cenários excepcionais pedem medidas e ações excepcionais. O Lula fez isso lá atrás, a Dilma fez isso lá atrás sem pandemia. Sem pandemia, criou auxílios, criou pacotes, sem pandemia. Justamente para tentar minimizar a pobreza e a situação difícil das pessoas no país. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Isso é bom, se isso vai reverter, e vai reverter politicamente para o presidente Jair Bolsonaro, isso é consequência de uma medida. Mas a ação primordial, a gênese dela é realmente, tem que ser realmente essa função de abraçar, de proteger, de tentar minimizar o sofrimento da população brasileira. E eu não vejo outro caminho que não seja dessa forma. Aumentasse o Auxílio Brasil, dar uma condição melhor para os motoristas de caminhão que estão passando muita dificuldade por conta do aumento do combustível, não conseguem sobreviver por conta do frete muito alto. Qual outro caminho você teria antes mesmo de fazer a crítica à ação do governo federal? Se você está fazendo críticas com relação às medidas do governo federal, cria solução. Qual a solução você teria exatamente numa situação como essa, que não seja exatamente essa que o governo federal está fazendo? Tanto é que existe reconhecimento por parte da própria oposição. Parte da oposição entende que realmente são necessárias essas ações. Então a gente precisa ter muita cautela, muito bom senso, né, para poder tentar entender a situação e cada qual concordar ou não com as medidas do governo federal. Obrigada, professor. Vamos agora às mensagens, então, dos telespectadores. Chegando na tela mais mensagens nesta quarta-feira falando já sobre esse tema, viu? Quem nos assiste é bem rápido, adora a sua participação. Vamos lá, doa quem doer, gente. Bom dia, bancada. Paulo Guedes é tão bonzinho, só mudou a postura depois que a reeleição pulou. Vão tomar uma lapada, é o Rivair de Sinop. Bom dia, bancada. A esquerda brasileira é mesquinha e insolente. Quando de forma rasteira discorda dos benefícios que o atual governo federal dá a uma parcela menos autossuficiente da população. Política assistencialista só porque é partida do governo Bolsonaro. O mundo está em chamas e a culpa é do atual governo federal? Faça-me o favor. Sou Jesus Soares do CPA2. Obrigada, Jesus, pela sua participação aqui no programa de hoje. Bom dia, agora é PEC Kamikaze. Essa turma do quanto pior, melhor, não entendem nada do que está acontecendo. Por quê? Não se mudem para a Argentina, Venezuela, Cuba, tem Estados Unidos também. Inflação histórica de 40%. Parabéns, Bolsonaro. Agora a gente sabe, quem nos assalta com impostos é o Alexandre lá do Araés. Bom dia, bancada. O presidente vai perder mesmo assim, porque só agora, às vésperas da eleição, o povo não é bobó cheira-cheira, vai receber o dinheiro, é votar contra, é o Matheus Magalhães. Faltam 74 dias para este incompetente presidente cair fora. Parabéns, Bolsonaro, pelo aumento do auxílio. O PT falava que o povo estava passando fome. Agora vem ajuda e eles criticam. Bom dia, bem-vinda, Luciana. Você fez falta esses dias? Opa, obrigada. PEC da boca de urna é o Robson do CPA4.
Bom Luciana, dia, só- bancada. Essa dinheirama é um verdadeiro estelionato eleitoral, compra de voto legalizado. Eita Brasil, é Arnaldo do CPA. Bom dia, bancada. Professor, eu concordo que roupa suja se lava em casa, totalmente inoportuno. Não podemos aceitar que falem mal do nosso país lá fora. Não pode fazer como fez o candidato anti-horário. Mas qual o problema de querer mais transparência em algo ou o presidente quer mais obscuro? Olha só, isso aqui, Ozzy, nós vamos falar daqui a pouquinho, viu? Está falando sobre as urnas eletrônicas, sobre as declarações do presidente. A última mensagem, então, sobre o auxílio. Vamos lá. Bom dia, trio da notícia. Sobre a criação de auxílio, vocês não acham que agora, ano eleitoral, e criando e aumentando o direito aí, será que não é compra de voto ou tentar ganhar voto com isso? É o Magal do Imperial. Bom, gente, as mensagens aqui, elas deixam bem clara essa polarização. Quem discorda e quem concorda dos auxílios. É claro que nesse momento o Congresso não iria agir diferente, porque estamos em um ano eleitoral, todos os nossos representantes, ou a grande maioria, tem interesse também. Dificilmente iriam dizer não a uma proposta como essa de levar auxílio para aqueles mais necessitados. Por favor, professor, pode Deixa eu só falar. pontuar algo que eu acho que é muito importante. Hoje o Brasil tem mais pessoas passando fome do que toda a população da Venezuela, Daniel. Sim. São 30 Quer milhões dizer, de brasileiros? Olha, 33 milhões passando gente fome. passando A fome. Argentina tem 40 milhões, a Venezuela tem menos ainda. Nós estamos com População. 33, né? Com Sim. perspectiva de Só para infelizmente- fechar também, professor, minha análise, Luciano, o que me incomoda mais de toda essa situação é o decreto de emergência, né? Porque o Brasil está, de acordo com a legislação, está em situação de emergência agora. Isso, além de permitir esse furo no teto de gasto, também dá para contornar a lei eleitoral. Isso quer dizer que agora em agosto e setembro vai poder ser pago benefícios diretamente às pessoas em plena campanha eleitoral. Isso também é algo que fez com que contornasse. Não é só agora não, acho que abriu-se um precedente no Brasil para que outros presidentes façam isso daqui para frente. Olha só, aí eu fico só imaginando algo, né? É importante sim que o governo traga medidas para tentar sanar a dor do mais necessitado. Mas e como resolver esta equação de uma forma bem sustentável? As grandes fortunas, elas foram taxadas? Essa discussão passa pelo Congresso, porque quem vai pagar essa conta depois? É o trabalhador, é a classe produtiva, aquela que já sustenta o país. E aí eu pergunto aos senhores, será que o Brasil, Daniel, não precisa trazer outras alternativas? É claro que taxar as grandes fortunas vai passar por setores aí que têm bandeiras fortíssimas e poder para que isso não aconteça, mas nós não temos aí muitos milionários e bilionários, nós pagamos os mesmos impostos. E aí, algo que realmente poderia trazer uma solução efetiva, por que não tem essa discussão? Vou lembrar aqui de algo muito importante também, a segurança pública. Quanto o brasileiro tem de prejuízo, professor, com as fraudes digitais, Daniel? Sim. Os veículos estão sendo roubados e muitos não têm mesmo dinheiro, o trabalhador não tem dinheiro para pagar o seguro do seu veículo. Pois é, o que eu estou falando? Estou falando da audiência de custódia. Por que não acaba com essa vergonha nacional? Porque isso sim, professor, ajuda a aumentar a criminalidade. Ou seja, questões estruturais, elas têm ficado de lado. Medidas populistas são mais fáceis de serem aprovadas, mas essas medidas estruturantes para o país, elas ficam sempre de lado. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma da Previdência, que faz só castigar, professor? De fato, quem precisa dela para sobreviver. Então, essas questões que não são populistas acabam indo para debaixo do tapete. Luciana, quem está no sistema, você observe que as pessoas mais ricas no Brasil, que têm o maior número de propriedades, né, normalmente estão ligados politicamente, umbilicalmente com algum político, com algum grupo político. Eles vão taxar eles mesmos? Não vão. Então, o que vai acontecer é o seguinte... Então vai continuar taxando só a gente, não é só o trabalhador. O problema do né? nosso país é desigualdade social. Corrupção é consequência. Desigualdade social que é gigante. Se você pegar, por exemplo, Copenhague, que não tem desigualdade social, ou desigualdade social é praticamente zero, tá? O dono de uma grande multinacional, uma grande empresa, encontra com o funcionário dele no mesmo supermercado. No mesmo supermercado. O filho do rico estuda na mesma escola do filho do pobre.
Você está entendendo? Aqui não. Aqui a tributação é errada. Aqui, entendeu? O menino que trabalha lá na minha casa, né, que ganha um salário mínimo, ele vai comprar 1 quilo de feijão, tá? Ele paga o mesmo imposto que o Eraí Maggi, que ganha 200 milhões de reais no quilo de feijão. Sim. Você acha que isso é justo? Isso é completamente injusto. Então, tributa-se pelo consumo, onde deveria ser tributado pela propriedade. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. É por isso que tem desigualdade. Mas quem é que vai resolver isso? É o deputado federal, entendeu? Que teve o aporte, teve a ajuda de quem? Do agronegócio. A hora que o agronegócio fala assim, não mexa com isso não, que você vai fazer com que eu fique menos rico. Ele não vai fazer nada. Você está entendendo? Porque ele está dependente, umbilicalmente ligado, o rabo preso com o agronegócio. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Nossos políticos têm interesse em que continue desigual. Exatamente. É assim que Essa funciona. é a grande verdade, é assim que funciona. E quem paga tudo isso? O pobre. O pobre que paga. Pobre que paga para sustentar um sistema altamente cheio de mordomias e altamente cheio de privilégios. Injusto. Injusto. Bom, e aí eu pergunto, Você entendeu? então, É ao isso, invés, cara. professor, de estar discutindo talvez a segurança das urnas, porque não existem provas, né, esses temas que nós abordamos aqui, talvez o presidente Jair Bolsonaro tivesse mais apoio popular, porque no momento quando o presidente fala apenas da segurança das urnas, ele está falando já para aqueles que são bolsonaristas, aqueles que já estão com o presidente. Nesse momento, você se pergunta, será que isso traz alguma medida salutar aqui para o país? Então, vamos conferir uma reportagem que traz alguns desdobramentos das declarações do presidente em relação ao sistema eleitoral. Roda aí. Parlamentares de 7 partidos de oposição pediram ao Supremo que o encontro com diplomatas promovido por Bolsonaro seja apurado. A alegação é que o presidente, no encontro com representantes estrangeiros, teria cometido improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico e crime contra o Estado democrático. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República avaliar se apresenta denúncia. Em outra ação, um partido de oposição pediu que o vídeo da reunião seja removido da internet. Hoje, 43 procuradores enviaram um pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que Bolsonaro seja investigado. O presidente do Supremo, Luiz Fux, se reuniu por videoconferência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Fux repudiou, em nome do STF, que há pouco mais de 2 meses para a eleição, exista uma tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que, segundo ele, tem garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. O Tribunal Superior Eleitoral também disse hoje que as 3 propostas sobre as eleições feitas pelo Ministério da Defesa já foram analisadas e consideradas. Fontes do Ministério da Defesa contestam essa informação e disseram ao Jornal da Record que causou perplexidade a afirmação de que as práticas de segurança do tribunal evitam ataques internos. Os militares dizem também que não há transparência suficiente por parte da Justiça Eleitoral para fazer a análise das práticas adotadas pelo tribunal no desenvolvimento do sistema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se manifestou até o momento sobre a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores. Eu apurei que Arthur Lira não comentou o assunto porque está em campanha por Alagoas e considera que já fez muitas manifestações a favor da democracia e do sistema eleitoral. Nos bastidores, Lira, que é um dos principais aliados do presidente, já demonstrou discordar várias vezes de Bolsonaro quando o assunto é confiança das urnas eletrônicas. Nesta terça-feira, o YouTube removeu uma live de Bolsonaro feita em julho de 2021, que questionava a segurança do sistema de votação. Também chamou a atenção a movimentação do partido do presidente Jair Bolsonaro. O PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o descredenciamento de uma empresa que havia sido contratada para fazer auditoria das eleições deste ano. O partido vai apenas indicar um representante próprio para acompanhar o processo eleitoral. O presidente Bolsonaro e o Palácio do Planalto não comentaram nesta terça-feira a repercussão da reunião com embaixadores. Bom, gente, faltando aí menos de 80 dias para 74. as eleições, 74 dias, né? O presidente Jair Bolsonaro retorna com uma bomba já antiga, né? Questionando o sistema eleitoral. Só que dessa vez tomou outras proporções, porque o mundo agora, de fato, ao mundo ele declarou nessa instabilidade que ele enxerga diante das urnas eletrônicas. E é claro que houve manifestações de vários líderes mundiais e houve uma
preocupação, principalmente por parte do mercado financeiro. A tônica é que fica, Daniel, diante dessas declarações do presidente, que não estavam previstas, porque houve um pedido, ou vários pedidos para ele de deixa esse assunto para lá, no passado, não é prudente agora, mas o presidente muitas vezes não ouve aqueles que estão ao seu lado, nem mesmo os aliados, estou falando até do Centrão, porque nesse momento o presidente fica isolado de todos aqueles que estão ao lado dele. Daniel, por favor, fique à vontade para comentar então os desdobramentos que não pegou também, né, para inúmeras entidades com notas de repúdio, inclusive houve até a criação de uma hashtag por parte de juízes eleitorais, fortalecendo a segurança do processo eleitoral. Pois é, eleitoralmente, além de eleitoralmente ele não ter ganho algum, ele, presidente Jair Bolsonaro, não ter ganho algum, já que, como você adiantou, essa parcela das pessoas que o apoiam de forma muito firme, vai continuar sendo, vai continuar apoiando. Ele não vai ganhar nada com isso, né? Além disso, houve uma repercussão, uma reação muito forte, não só por parte da oposição, que fez o papel dela, está pedindo impeachment mais uma vez, mas de juristas e de autoridades, né? São 43 procuradores federais do MPF, né? Do país todo que se manifestaram, estão pressionando o PGR, o Augusto Aras, para que abra uma investigação contra ele. Entidades em relação de magistrados, juízes federais, estaduais, advogados, estão todos realmente, e o Ministério Público Estadual também aqui de Mato Grosso, além do MP federal, estão se pronunciando, se manifestando de forma a repudiar esse evento, que foi um evento oficial, né, feito na segunda-feira pelo presidente. Como eu disse ontem, diferente dele ir na live e falar para as pessoas que são seguidores dele diretamente, é um canal direto dele, ele tem direito de fazer isso. Agora, usar toda a estrutura, e é por isso que até tem um problema eleitoral aí, né? Além da improbidade administrativa, crime de responsabilidade, pode ter um problema de crime eleitoral, porque ele usou a transmissão da TV Brasil, dos meios oficiais, para fazer um ato eleitoral também, né? Além de ter disseminado ali notícias equivocadas, notícias que não condizem com a realidade em relação à justiça eleitoral. O que é mais grave nisso aí, que foi feito para uma plateia de diplomatas, de embaixadores, né? E o presidente ali se posicionou de forma muito clara no sentido de questionar as próprias instituições, a própria justiça eleitoral, e diz que não acredita e desacredita, inclusive, do sistema eleitoral brasileiro. Existe responsabilidades no cargo de presidente da República, inclusive, como eu já citei, alguns crimes de responsabilidade, alguns juristas já estão apontando que pode ter havido um ataque ali a essas posturas que ele tomou como presidente da República, no sentido de proteger as próprias instituições, proteger a democracia brasileira, né? Por isso é que esse ato, além de não agregar nada eleitoralmente para o Jair Bolsonaro, ainda pode gerar todos esses problemas jurídicos aí, decorrentes da atitude dele de segunda-feira. Professor, até o momento, o fato que nós temos é o entendimento de que o presidente Bolsonaro, de acordo com o que pensa a oposição, pode ter cometido crime de responsabilidade. E por quê? Porque não existem provas, não foi comprovado realmente que as urnas são inseguras, que existem fraudes. E aí o próprio presidente da República reúne os embaixadores, fala para o mundo todo do sistema eleitoral, colocando em questionamento a eficácia e a segurança. Ou seja, há um entendimento que pode configurar em crime de responsabilidade. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro criou uma situação, a meu ver, absolutamente desnecessária, né? Ele simplesmente acabou desvelando alguns pontos que ele não acredita, né? Ou melhor, que ele acredita, especificamente com relação às urnas eletrônicas. Ele é completamente descrente e tem uma grande parte da população que acredita exatamente isso, mas ele estava no lugar errado. Apesar de ser uma pauta necessária e importante, ele estava no lugar errado, no momento errado, para tocar num assunto que não tinha absolutamente nada a ver para uma audiência de diplomatas. Vou reforçar a minha tese de que roupa suja a gente se lava em casa, né? E esse tipo de pauta não era pauta para ele exatamente tocar naquele exato momento. Vai pagar por isso, já vem pagando por isso, por conta de uma série de resistências, uma série de opiniões contrárias, e com razão, né? Até porque ele é chefe de Estado, ele não deveria ter se posicionado dessa forma. Pelo contrário, ele teria que estar ali
né, mostrando o potencial do Brasil, falando de coisas boas do Brasil, buscando ampliar, espraiar as suas relações internacionais com diplomatas que estavam ali. Nenhum diplomata, nenhum chefe de Estado, né, vai se postar ou vai se colocar da forma com que o presidente Jair Bolsonaro acabou discursando. Não é por aí, o caminho não é esse, né? Tudo bem que ele está completamente desconfortável com relação à questão da urna eletrônica, concordo com ele em partes dos argumentos que ele utiliza, né? Já disse isso aqui claramente. Eu não sei por que tanta dificuldade de se ter um voto eletrônico, mas ao mesmo tempo impresso, para que possa fazer uma auditoria específica. Bom, isso aí é um debate que tem que ser debatido dentro de casa, né? Aqui com a Justiça Eleitoral, né? Aqui com o Fachin, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Mas eu particularmente acho que se de um lado ele consegue melhorar, né, por conta da diminuição do combustível, de algumas ações que o governo federal está fazendo, por conta da PEC dos auxílios, a sua imagem perante a opinião pública, do outro lado ele cria uma situação completamente negativa que pode complicar, sem dúvida alguma, principalmente sob o ponto de vista jurídico, né, a situação dele enquanto candidato à presidência da República. Eu só vou reforçar aqui que esse assunto, como o senhor disse, deveria ser discutido dentro de casa. Ele foi, porque teve a PEC, professor, para tentar colocar o voto impresso, mas não emplacou. Ou seja, o Congresso já tinha colocado um ponto final, nem mesmo os aliados do presidente votaram a favor do voto impresso. Então, esse tema já foi discutido no país e já tinha sido colocado um ponto final. E, novamente, o presidente traz isso à tona. Bom, vamos para o Twitter, porque é claro que houve desdobramentos também nesta importante plataforma social, inclusive incluindo aí presidenciáveis também. Vamos, então, as manifestações do Twitter nesse momento, chegando de Ciro Gomes para a gente. Olha só, nunca em toda a história moderna o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras, tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral. Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade e temos que buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo. Sei que se trata de uma tarefa delicada, porque temos uma figura como Arthur Lira na presidência da Câmara, a quem caberia dar andamento a um pedido de impeachment. Gente, vamos para outro Twitter falando a respeito do posicionamento do presidente da República sobre as urnas eletrônicas no encontro com embaixadores. Chegando na tela, então, outro tweet para a gente. Vamos lá, nesse momentinho vai aparecer, então, o tweet do ex-presidente Lula. Bolsonaro quer criar uma confusão, como Trump fez nos Estados Unidos, quer criar suspeitas onde não tem. Está tentando enganar o povo para justificar uma bobagem qualquer. Ele não está com medo da urna eletrônica, está com medo do povo brasileiro. Mais um Twitter chegando aí para a gente, Ciro Nogueira. Vamos lá então. A polêmica da política aumenta. A gasolina, a conta de luz, as tarifas caem. O Auxílio Brasil aumenta. A oposição cai em cima do presidente. Conclusão, o Brasil vai na direção certa e o coro dos revoltados segue na contramão da história. Mas esse coro aí dos revoltados surgiu por culpa do próprio presidente nesse momento, que trouxe para si essa polêmica desnecessária. Bom, vocês querem pontuar mais alguma coisa? Não, professor, é isso, Daniel? Esgotou. Realmente, e além do Ministério Público Federal, eu esqueci de citar também que a própria Polícia Federal já os delegados e os agentes já se pronunciaram em nota, né, repudiando esses ataques. Tá certo. Professor Haroldo Arruda. Um recado, aquele recado para quem tem vazamento. É claro que eu estou falando da Draico. Tem vazamento na piscina? Tem vazamento no telhado? A Draico tem um recado para você. É isso aí, agora vamos à previsão do tempo e vem chuva por aí. Brincadeira, é que agora o assunto é impermeabilização e quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações,
como as fitas da família Draco Vedatudo. Acesse o QR Code que aparece no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a Draco tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo numa obra inteira, faça como os grandes engenheiros, escolha Draco e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draco impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Draco, impermeabilizar para proteger. Recado dado, aí. professor Haroldo Arruda. A Draco tem sempre uma excelente solução quando se fala em vedação. Muito bem, então, gente, olha só, 7 horas e 20 minutos, vamos para o intervalo, mas voltamos bem rapidinho. Eu continuo aqui esperando por você e ficamos com imagens do trânsito aqui da capital. Olha só, um solzinho lá ao fundo, hoje o dia deve ser quente, hein? Voltamos já já.